Olá, pessoal. Vamos continuar nossos estudos sobre princípios da química. Então, hoje a gente vai estudar um pouco das propriedades específicas da matéria. Na última aula a gente estudou sobre propriedades gerais da matéria, onde a gente viu massa e extensão. Nas propriedades específicas, a gente tem, por exemplo, as propriedades físicas. Uma das propriedades físicas muito exploradas é o ponto de fusão, que é a transformação da matéria do estado sólido para o estado líquido. Esse ponto de fusão é medido pela temperatura, pela propriedade geral que a gente estudou na última aula, chamada temperatura. Essa temperatura pode ser dada em Celsius, em Kelvin, como a gente viu lá na nossa última aula. Uma outra propriedade é o ponto de ebulição, que é o ponto em que eu transformo a matéria do estado líquido para o vapor. A densidade, que é a relação entre massa e volume, ela é específica da matéria porque cada matéria vai ter uma determinada densidade. Muitas vezes eu posso identificar uma matéria simplesmente pela sua relação massa-volume, ou seja, pelo seu valor de densidade. Tenacidade é a resistência à ruptura que a matéria tem. Eu posso ter uma matéria que seja muito tenaz, muito resistente à ruptura. E eu tenho dureza, que é a resistência ao ser riscada por outra. Na natureza, a gente tem o diamante, que é uma das matérias mais resistentes, mais duras. Por quê? Porque ela tem resistência ao ser riscada por outra. Ela risca todas as demais matérias. Sinteticamente, a gente tem outras matérias mais resistentes do que o diamante, mas naturalmente a gente tem o diamante como a mais resistente, como a mais dura. Nas propriedades específicas químicas, por exemplo, a gente tem que as químicas são as propriedades responsáveis pelos tipos de transformação que cada matéria é capaz de sofrer. Relacionam-se à maneira de reagir de cada substância. Por exemplo, a oxidação do ferro, a combustão do etanol. São reações químicas que estão representadas aqui. Então, eu vou ter fenômenos químicos. As propriedades organolépticas são aquelas capazes de impressionar os nossos sentidos, né? Como a cor, o sabor, o odor, o tato. E aí eu posso ter fenômenos físicos e químicos. Primeiro, o que é fenômeno, né? É toda e qualquer transformação que ocorre com a matéria, na qual ocorrem mudanças qualitativas na composição. Então, eu posso ter um fenômeno químico e um fenômeno físico. O fenômeno químico é todo aquele que ocorre com a formação de novas substâncias. Então, na transformação ocorre a formação de novas substâncias. O fenômeno físico são todas as transformações da matéria sem ocorrer alteração da composição química, ou seja, eu não altero a composição das substâncias através de um fenômeno físico. Exemplo disso, a gente tem, por exemplo, a transformação da água líquida em água gasosa, por exemplo. Essa é uma transformação física, é um fenômeno físico. Por quê? Porque eu apenas mudei a fase em que a substância se encontra. Ela passou de líquido para gasoso, mas a substância permanece a mesma. Então, como não houve alteração da composição química da matéria, então isso aqui é um fenômeno físico. No fenômeno químico, a gente tem transformação. Então, por exemplo, eu vou ter o ferro que em contato com o oxigênio, ele pode se transformar em Fe2O3. É exatamente o óxido de ferro, ou seja, é a ferrugem. Então,
houve uma transformação. Aquilo que era ferro, aquilo que era oxigênio, foi convertido em óxido de ferro. Então, houve a formação de novas substâncias. É um fenômeno químico. Indicar a alternativa que representa um processo químico. Então, temos aqui dissolução do cloreto de sódio, sal de cozinha em água. Dissolver é simplesmente diluir. Eu vou estar diluindo o sal em água. Ou seja, isso é um processo físico, não é químico. Fusão da aspirina. Na fusão da aspirina, eu vou estar simplesmente transformando a aspirina sólida em líquida, no estado líquido. Isso também é um processo físico. Transformação de uma rocha em pó através da pressão. De novo, isso é uma transformação física. Corrosão de uma chapa de ferro. Corrosão de uma chapa de ferro é o processo de ferrugem. Isto é um processo químico, como a gente já viu. Evaporação da água do mar é simplesmente a passagem da água do mar, do estado líquido para o vapor, para o gasoso. Isso é um fenômeno físico. Então, como resposta correta, a gente tem apenas a letra D. Por hoje é só. Esta é a bibliografia utilizada nos slides e bons estudos.